Olá, estudante da primeira série. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre a representação gráfica da função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É a função completa, proveniente de uma equação de segundo grau completa, e a gente vai entender um pouco mais sobre a representação gráfica dessa função. Vamos ver qual que é a influência dos termos, dos coeficientes a, b e c, sobre a localização, sobre o formato da parábola que representa cada função. Então vamos lá? Os objetivos então da nossa aula é construir a representação gráfica da função completa, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, identificar as raízes ou zeros da função quadrática por meio de sua representação gráfica e identificar pontos máximos e mínimos da parábola. Nós já conhecemos um pouco aí sobre a parábola, já sabemos que ela pode ter a concavidade aberta para cima ou para baixo, influência do coeficiente a, já sabemos ainda que o deslocamento dela para cima ou para baixo é uma influência do coeficiente c. Então já temos aí algumas informações bem importantes em relação à representação gráfica das funções quadráticas. Então vamos pensar um pouquinho. Sabemos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Parábola remete lá ao formato da antena parabólica, como a gente sempre acaba colocando aí como exemplo. Como identificar as raízes ou zeros das funções quadráticas a partir da sua representação gráfica? Será que nós temos essa possibilidade? Vamos lembrar que as raízes ou zero é quando o resultado da função é zero. Então vai ter um valor do x que eu substituo na função e ao fazer os cálculos, esse valor vai fazer com que o resultado seja zero. Então pensando dessa forma, eu sei que lá no gráfico, no ponto em que o y vale zero, eu terei exatamente a raiz. E como que eu consigo observar isso no gráfico? Se o y vale zero, significa que o ponto vai estar em cima da reta x. Ela não vai nem subir nem descer. Olha que interessante, significa que eu consigo observar as raízes a partir da representação gráfica. Tá bom? Então aqui, a representação gráfica de uma função quadrática, y igual a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais zero, sendo a diferente de zero, é uma curva que vocês já sabem que é uma parábola. Retomando aqui a ideia de que quando a é positivo, ela tem a concavidade aberta para cima, quando a é negativo, a concavidade é aberta para baixo, uma questão aqui bem importante para retomar. Então, sabendo disso, nós vamos identificar nessa representação gráfica os zeros, se existir, das funções abaixo. Então, nós temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Observe e verifique se há raiz, se há zero nessa função. E aí, observado esse gráfico, podemos verificar que de fato existem valores, existem pontos em que a parábola tem o valor de y igual a zero. E é isso, a definição do zero da função é quando eu substituo ali um valor do x e ao fazer os cálculos o resultado é zero.
como é que a gente calcula isso, né? Tem aí uma relação com as equações do segundo grau, né? Que vocês viram lá, alguns métodos de resolução no 9º ano, e aqui a gente está relacionando as funções. Então você pode perceber, né, que aqui nessa função nós temos exatamente 2 pontos em que a parábola corta o eixo x, em que o valor do y é 0. E quem são eles, né? É o ponto 1 no x, 0 no y, e também o ponto 4 no x e 0 no y. Significa que os zeros dessa função são exatamente x' igual a 1, x duas linhas igual a 4. Okay? Agora vocês vão analisar o item B, na função f de x igual a menos 2x² mais 7x menos 3. Vamos lá, agora é com vocês. Observando essa parábola, né, conseguimos compreender e detectar que existem pontos em que o valor do y é 0, né, aqueles pontos que estão sobrepostos ao eixo x. E quem são eles? Né? Conforme vocês podem verificar aqui, nós temos o ponto 0,5 no x, 0 no y, e também temos o ponto 3 no x e 0 no y. Isso é exatamente onde a parábola corta o eixo x. Né? Quando eu digo corta, né, eu estou usando uma linguagem bem informal, mas isso facilita, né, o nosso entendimento em relação a essa parábola. Notem, né, que essa parábola ela é aberta para baixo, por quê? Porque o coeficiente a é negativo. Tá? Nesse sentido, nós temos que as raízes, os zeros da função, é x' igual a 0,5 ou 1/2 e x duas linhas igual a 3. Okay? Então, relacionado ao vértice da parábola, né, que informações são importantes? O vértice V de uma parábola é representado pelo ponto de interseção do eixo de simetria com a própria parábola. Então, vocês já sabem que toda parábola vai ter um eixo de simetria. Né? Sempre vai ter um eixo imaginário que vai fazer com que tudo que tem numa parte dela tenha da outra. Né? Isso é bem tranquilo para a gente observar na característica geométrica da parábola. Mas nós não podemos esquecer que ela sempre vai ter um ponto de máximo, um ponto de mínimo, que é o que nós chamamos de vértice. E ele está exatamente nesse eixo de simetria. Né? Significa que a distância do eixo até um lado da parábola é a mesma distância do eixo até o outro lado da parábola, conforme a representação da figura. Então, dessa forma, né, fica fácil da gente determinar os valores, né, as ordenadas aí do x e do y do vértice. Quem são essas coordenadas? Vamos ver? O x, como ele está exatamente no meio daquele eixo de simetria, o meio representa o que? A média aritmética. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o x1, vou pegar o x2, né, que representa as raízes, e dividir por 2. A soma das raízes dividindo por 2 é a média aritmética dela. Significa que é exatamente o x do vértice, o x que está no eixo de simetria da parábola. E se eu tenho o valor do x, o que eu faço? Substituo ele no y, ou melhor, substituo ele, né, na função para determinar o valor do y, e assim eu terei as coordenadas do vértice da minha parábola. Okay?
Então vamos praticar um pouquinho. Agora vocês vão obter as coordenadas dos vértices das parábolas a partir da sua representação gráfica das funções quadráticas abaixo. Então observe o gráfico, identifique as raízes, os zeros e determine as coordenadas do vértice. Observando essa parábola, conseguimos identificar que essa parábola tem duas raízes, dois zeros, né? Então, quem são eles? Nós temos aqui o valor, né, que aparece onde a parábola corta o eixo x aqui no menos 4 e também no menos 1. Os pontos, então, que nós temos aqui seriam quais, né? Seria menos 4 no x, 0 no y, e menos 1 no x e 0 no y. Com isso, a gente consegue determinar as coordenadas do vértice. Lembrando que para calcular o x do vértice, a gente vai somar as duas raízes e dividir por 2, porque esse ponto nada mais é do que a metade. O eixo, ele está no eixo de simetria da parábola. Então, nesse caso, né, as raízes são menos 4 e menos 1, conforme vocês estão observando no gráfico da parábola. Menos 4 mais menos 1, né, vai resultar aqui em menos 5. Divididos por 2, teremos exatamente que o x do vértice dessa parábola é menos 2,5. Se você quiser deixar em fração, né, talvez fique até mais fácil de fazer o cálculo, beleza? E tendo o x, a gente consegue determinar o valor do y substituindo esse valor na função. Então basta colocar um menos 2,5 no lugar do x. Fazendo então esse cálculo, né, substituindo menos 2,5 no lugar do x, nós teremos aqui que o valor do y correspondente vai ser o quê? Menos 2,25. Tá? Um valor decimal, né? Mas que também possibilita a localização dele aqui no gráfico. Então a gente consegue graficamente representar onde está o vértice dessa parábola. Nesse caso é um ponto de mínimo, porque a parábola tem a concavidade aberta para cima. Ok? Então, beleza. Agora, veja bem aqui, né? Eu tenho a representação do par ordenado, em fração também, para você ter um entendimento melhor. Então, tanto faz se representar como menos 2,5, menos 2,25, ou então menos 5 meios e menos 9 quartos, né? Conforme a representação, né, do vértice dessa parábola. Ok? Agora, nós vamos analisar mais um caso. Então, nós temos aqui a função f de x igual a menos x² menos 2x mais 8, e a ideia é que você represente, então, as coordenadas do vértice dessa função, dessa parábola.
Primeiro passo, então, observar aqui a parábola, verificar quais são os zeros dessa função, lembrando que os zeros, as raízes da função, estão exatamente onde a parábola corta o eixo x, justamente porque o valor do y é zero. Então é fácil observar isso no gráfico, né? Conseguimos verificar que as raízes dessa função que aparece aqui é menos 4 e menos 2. Tendo posse das raízes, eu consigo calcular as coordenadas do vértice da parábola. Nesse caso, o vértice vai ser um ponto de máximo, porque a parábola tem a concavidade aberta para baixo. Vamos verificar? Então, calculando o x do vértice a partir das duas raízes, uma raiz é menos 4, a outra raiz é 2, teremos menos 4 mais 2 divididos por 2, que por sinal, teremos aqui como resultado um 1 negativo, como o x do vértice. Tendo, como já aqui a informação do x do vértice, eu substituo na função no lugar do x e determino então o y do vértice, que nesse caso vai ser exatamente 9. Então nós podemos representar o ponto V, que é o vértice dessa parábola, o ponto de máximo dela, vai ser do ponto menos 1 e 9, conforme a representação aqui no gráfico. Okay? Vamos praticar um pouquinho. José deseja construir uma casa térrea de forma retangular. O retângulo onde a casa será construída tem 80 metros de perímetro. Calcule as dimensões desse retângulo, sabendo que a área de sua região deve ser a maior possível. Olha só, a gente tem informação de um terreno retangular que tem 80 metros de perímetro. E eu quero descobrir exatamente as dimensões desse retângulo para que essa área seja a maior possível. Então, vocês vão pensar um pouquinho e determinar essa informação.
primeiro passo é atribuir letras, porque nós temos aqui valores indefinidos, né? Nós não sabemos nem quem é a largura, muito menos o comprimento desse terreno. Então, veja bem, né? Uma possibilidade é a gente representar, então, a área, né? A gente sabe ali que o perímetro, se eu levar em consideração usar a letra x e a letra y para a largura e para o comprimento, nós teremos como representar isso de forma algébrica, né? Por meio de uma expressão. Então, o perímetro vai ser o quê? 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura, lembrando que o perímetro é o contorno, é a soma de todos os lados, é igual a 80. Né? Podemos, inclusive, simplificar essa equação. Uma vez que eu simplifico, né, dividindo por 2 em todos os membros, teremos que x mais y igual a 40, metade do perímetro. Né? E ainda assim, podemos até isolar uma das incógnitas, né? Podemos isolar o y, por exemplo, teremos que y igual a 40 menos x, beleza? Em contrapartida, nós teremos a área. Lembrando que a área nada mais é, né, a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura. E dessa forma, usando, né, essas representações de x e y, nós temos aqui x como comprimento e y como largura. Mas nós acabamos de isolar o y anteriormente e o y é equivalente a 40 menos x. Por isso que a minha área vai ser x vezes 40 menos x. Né? Vamos ter aí como resultado a expressão menos x ao quadrado mais 40x. Notem, é uma função quadrática. Uma função quadrática com o coeficiente a e coeficiente b. Então, beleza. Tendo em vista nessas informações, o que a gente pode fazer? O valor da área máxima está relacionado ao quê? Está relacionado ao ponto de máximo. Observem, né, que o fato do coeficiente A ser negativo faz com que a parábola tenha a concavidade aberta para baixo e, portanto, ela vai ter um ponto de máximo lá em cima. E esse ponto de máximo está relacionado exatamente à área máxima que nós podemos obter com essas medidas, né, relacionado a 80 metros de perímetro. Nesse sentido, vamos determinar então as coordenadas do vértice da parábola. Lembrando que para determinar as coordenadas do vértice eu preciso do quê? Eu preciso das raízes, dos zeros da função. Então, rapidinho, calculando aqui os zeros dessa função, eu posso simplificar, posso fatorar ela, né? Menos x ao quadrado mais 40x pode ser representado por x vezes menos x mais 40. Quando que um produto resulta em zero? Quando o primeiro termo é zero ou quando o segundo termo é zero. Então, posso simular isso. O primeiro termo é x, então x pode ser igual a zero. E o segundo termo, menos x mais 40, quando que ele é igual a zero? Quando x for igual a 40, conforme a resolução da equação. Então, acabamos de determinar as raízes dessa função, os zeros dessa função, que são 0 e 40, conforme a resolução aqui nesse quadro destacado, tá bom? Então, beleza, substituindo aqui, na formulinha do x do vértice, nós teremos 0 mais 40 divididos por 2, x do vértice vale 20. Né? Isso está relacionado ao quê? Né? O x vale 20, posso substituir então, né, no lugar do x ali na função para determinar o y. E nesse caso, para que a minha área seja máxima, eu preciso formar exatamente um quadrado de área 20 vezes 20. 20 vezes 20 resulta em 400 metros quadrados. Olha que interessante, né? Se eu tenho um contorno de alguma coisa, eu posso ir modelando esse contorno, nem sempre eu vou ter a mesma área. Né? Eu terei perímetro sempre o mesmo, né? Sempre igual, mas a área não, a área vai ser diferente de acordo com o tamanho do comprimento e o tamanho da largura. E nesse caso, nesse problema, para que eu tivesse a maior área, né, eu tive que moldar, né, o comprimento e a largura de modo que se tornasse um quadrado 20 por 20. Ok? Então, o que vimos nessa aula? Vimos que o vértice da parábola, que é o ponto de máximo ou ponto de mínimo, está relacionado exatamente ao x, sendo a média aritmética das duas raízes, dos dois zeros da função, significa somar os dois e dividir por 2, e para determinar o y, basta você substituir o valor do x na função. Muito importante interpretar isso e relacionar aí com situações do dia a dia. Eu agradeço aí pela sua participação, pela sua atenção, bons estudos e até a próxima aula.